Seja bem-vindo ao mini curso de lucro real. Agora é alto nível. Olha só, mas não se preocupe, tá? Eu vou começar aqui do zerinho e vou te deixar lá em cima. Agora, uma recomendação inicial. Se você já é um profissional da área que atua diariamente com lucro real e quer saber só do lucro real, então você pode ir direto lá para o item 5, que é do item 5 para diante que eu trato, tá ok? Antes, porém, eu vou nivelar o público e fazer um apanhado geral de todos os regimes tributários, beleza? Então, fique aí sentadinho e acompanhe comigo do início ao fim, beleza? Bom, regimes tributários. É a primeira coisa que você precisa saber. Quais são os regimes tributários existentes no Brasil atualmente? São esses 4 apenas. Simples Nacional, que eu vou usar aqui no quadro daqui por diante, simplesmente a sigla SN. Mas não se preocupe, eu uso o termo Simples Nacional e escrevo SN, tá bom? 2, lucro presumido, LP. 3, lucro real, LR. 4, lucro arbitrado, LA. Agora, um detalhe importante. Todo mundo viu sair o novo regulamento de imposto de renda, decreto 9580, lá no final de 2018, certinho? E aí, as pessoas me procuravam e falaram, Roberto, e Simples Nacional mudou? Peraí. Veja, regulamento de imposto de renda é só um decreto do Poder Executivo. Ele não muda nenhuma lei. O que ele faz é o seguinte, ele consolida essas várias leis existentes até o momento e que estão em vigor, né? Porque haja leis a ser pesquisada. Então, o governo faz um trabalho bacana de consolidar por meio da Receita Federal o quê? Todas as normas que estão em vigor. Tá certo aí? Bom, então, o decreto 9580 é o novo regulamento do imposto de renda que é de 2018, que revoga o antigo decreto 3.000 de 99. Aí, outra pergunta. Isso mudou o Simples Nacional? Cuidado, porque você tem que estar atento que Simples Nacional não está no regulamento do imposto de renda, é uma lei própria. Assim, ó, Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006, que começou a vigorar em julho de 2007, tá ok? E toda a lei tem que ser regulamentada. Então, a última regulamentação está na resolução CGSN número 140 de 2018. Comitê Gestor do Simples Nacional. Explico tudo lá no meu curso do Simples Nacional. Beleza? Bom, agora, os demais regimes, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, estão na nova lei tributária, Lei 12.973 de 2014, que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2018. E toda a lei tem que ser regulamentada. Esta é regulamentada pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil e não dos Comitê Gestor do Simples Nacional, tá bom? Então é a Receita Federal que regulamenta por meio da Instrução 1700 de 2017, tá bom? Bom, e essa lei e essa instrução já estão no decreto 3.580 de 2018, que é o novo regulamento do imposto de renda. Um detalhe, se você quer saber mais sobre o decreto 3.580 de 2018, procure aí no YouTube, que eu coloquei lá uma coisa muito bacana. Eu pedi para organizar esse decreto, que é muito grande, não é isso? Que para que você tenha aí um material na forma de livro, com capa, com índice, tudo organizado, para que você possa imprimir ou guardar o PDF para seu uso, tá ok? E lá eu fiz um vídeo esclarecendo muito mais sobre o que é o decreto 9.580 de 2018, novo regulamento do imposto de renda, tá bom? Vamos à aula então agora. Item 2. Regimes tributários conforme o porte. Por que o porte? Veja, quando estamos estudando a legislação tributária do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, você tem N situações de proibições, né? Por exemplo, está proibido optar pelo Simples Nacional e lucro presumido, bancos e instituições financeiras. Por quê? Porque são empresas que naturalmente faturam muito.
Também estão proibidos de optar pelo Simples Nacional uma pessoa jurídica que tenha outra pessoa jurídica como sócia e assim por diante. Tá ok? Mas a parte mais importante está no porte, na sua receita. Tá ok? De acordo com o tamanho da receita, tributa-se mais. Essa é a ideia. Por isso, temos, em primeiro lugar, o Simples Nacional, que de todos os regimes, teoricamente, é o mais barato. Tá ok? Ou deveria ser. Então, no Simples Nacional, nós temos o porte microempresa e o porte empresa de pequeno porte. Assim, microempresa é aquela que teve receita bruta de até R$360 mil ao ano, que dividido por 12 dá média de R$30 mil ao mês, para você ter uma ideia, tá bom? A empresa de pequeno porte é aquela que teve receita bruta acima de 360 mil ao ano, mas não superior a 4.800.000 ao ano. Isso já atualizado desde 1º de janeiro de 2018 para cá, que dividido por 12 dá média de R$400 mil ao mês, para você ter uma ideia, tá bom? Agora, outro ponto importante é que quando se fala em receita bruta aqui, estamos falando da receita da atividade fim. Como assim? Se a empresa vende mercadorias, é só somar a nota fiscal de vendas do mês, tá ok? Se a empresa presta serviço, é só somar a nota fiscal de prestação de serviço. Agora, não vão entrar as demais receitas, como receita de aplicação financeira, desconto obtido, ganho de capital e etc. Tá bom? Agora, lucro presumido. Se a empresa tem receita bruta acima de 4.800.000, não dá mais para ficar no Simples Nacional. Então ela pode ir, por exemplo, para o lucro presumido, porque no lucro presumido pode-se optar a empresa que tem receita total de até 78 milhões ao ano, que dividido por 12 dá média de 6.500.000 para você ter uma ideia, tá ok? Agora preste atenção que aqui não é receita bruta, eu estou falando aqui de receita o quê? Total, tá ok? Aqui entram todas as receitas. Aí, somado receita da atividade fim, mais as demais receitas como aplicação financeira, desconto obtido, ganho de capital, receita de aluguel, entram todas, tá bom? Bom, essa é a média, a empresa, na verdade. E se a empresa tem receita total acima de 78 milhões, é grande empresa e ela só pode estar no lucro real, obrigatoriamente. Tá ok? Agora, detalhe, veja que eu coloquei um asterisco aqui no lucro arbitrado. Por quê? Porque o lucro arbitrado é um regime excepcional. Até aqui eu tenho os regimes tributários normais, tá bom? O lucro arbitrado é um regime tributário? É. No entanto, um regime tributário o quê? Excepcional. Como assim? Pelo seguinte, ó, pela regra, pela lei, lucro arbitrado é o caso de uma empresa que descumpriu obrigações tributárias. Tá aqui, ó. Por descumprimento de obrigações tributárias, principal e ou acessórias, há o arbitramento de ofício e o arbitramento voluntário. Eu te esclareço. Veja, o que é a obrigação principal lá no direito tributário? Calcular e recolher o tributo, o principal, tá bom? O que são obrigações acessórias? As demais obrigações previstas em lei, como obrigação de emitir a nota fiscal, obrigação de manter em dia a escrituração fiscal, obrigação de manter em dia a escrituração contábil, obrigação de prestar informações ao fisco, obrigação de enviar o SPED e assim por diante, tá bom? Bom, então, uma empresa que tem esse tipo de descumprimento, de repente o auditor da Receita Federal descobre e vai o quê? Autuar a empresa e ainda fazer o arbitramento tributário para levantar o que ela deve. E aí é perigoso, porque há várias formas de estimar o faturamento da empresa. Então, pode estimar esse faturamento da empresa que, de repente, está escondido, por meio da folha de salário, por meio do aluguel que paga e tantas outras coisas. O capital investido, por exemplo. Tá bom? Agora, no arbitramento voluntário, tá aí. Às vezes, o empresário arriscou-se, não recolheu tributo nenhum, ou não emitiu nota fiscal,
está com aquela pulga atrás da orelha e não consegue dormir, então o profissional da contabilidade pode fazer o arbitramento voluntário, que é nada mais, nada menos do que calcular o imposto de renda com base no lucro presumido acrescido de 20%. Tá bom? Bom, então você conheceu aqui o que? Regimes tributários de acordo com o porte. Agora, seguindo. Item 3. Diferença entre Simples Nacional e demais regime. Quando você está estudando legislação tributária, que seja, a primeira coisa é ter em mente a diferença entre um regime e outro. Tá ok? Então, veja, Simples Nacional é um regime que veio por determinação da nova Constituição. Tá ok? Saiu uma lei nova só depois. Antes, só existiam lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que aqui eu estou chamando de demais regimes. Eu vou começar por aqui, então. Veja, nos demais regimes, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, funciona assim. A apuração e recolhimento é individualizado. Significa dizer que você tem que calcular e recolher tributo por tributo. Assim, eu pego a lei do imposto de renda da pessoa jurídica, apuro o imposto de renda da pessoa jurídica, preencho uma guia e recolho. Tributo federal eu recolho por meio do DARF, Documento de Arrecadação Federal. Tá ok? Agora, eu vou pegar a lei da contribuição social sobre o lucro, apuro essa contribuição, preencho o DARF e recolho. Outra guia, individualizadamente também. Tá ok? Faço o mesmo com a COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, que se recolhe por meio da guia da Previdência Social. Se a empresa é indústria, tem que calcular e recolher o IPI num outro DARF, individualizadamente também, separado dos demais tributos, tá ok? Se a empresa é contribuinte do ICMS, tem que pegar a lei do ICMS, apurar e recolher numa outra guia, que é o DAR, Documento de Arrecadação Estadual. Cada estado tem uma guia, um modelo, tá bom? Se a empresa é contribuinte do ISS, tem que apurar e recolher numa outra guia o DAR municipal, Documento de Arrecadação Municipal. Cada município tem um modelo próprio, certinho? Então você está vendo a burocracia que é, além de ser caro, tá bom? Agora imagine, a microempresa, a pequena empresa, está num regime como esse, como estava lá no passado. Aí os constituintes fizeram o seguinte, colocaram na Constituição de que o Brasil precisa criar uma lei que diferencie a microempresa e a empresa de pequeno porte. E aí surgiu a lei do Simples Nacional, que fez o seguinte, se aquele sistema é burocrático, então vamos simplificar. E aí está aqui, ó, apuração e recolhimento unificado. Isso quer dizer que eu recolho um só tributo e de repente já estou recolhendo até 8 tributos de uma só vez. Assim, ó, olha que legal. No final do mês de janeiro, eu faço a apuração. Apurar é calcular, tá ok? Do imposto unificado. Vou recolher tudo isso de uma só vez. Assim, pego a receita bruta do mês, receita da atividade fim, aplico a alíquota efetiva, que vai de 4% e vai subindo, pode passar dos 20%, de acordo com o faturamento, tá bom? Encontrei os tributos unificados, um só tributo, tá bom? Aí, eu preencho o DAS, Documento de Arrecadação Simplificada. Não é DARF, tá bom? Tem o CNPJ e o valor. Leva ao banco e recolhe até o dia 20 do mês seguinte, que é a data do vencimento. O banco arrecada e repassa ao Tesouro Nacional, que é o caixa do governo. O Tesouro Nacional tem que aplicar a Lei Complementar 123 e fazer a partilha. E dizer que desse bolo, desse valor que a empresa recolheu, uma parte é imposto de renda da pessoa jurídica, outra parte contribuição social sobre lucro, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, IPI, ICMS e ISS. Tá ok? De forma que o Tesouro Nacional tem um prazo para repassar, por exemplo, o ISS ao município. Tem outro prazo para repassar o ICMS ao Estado. Tem outro prazo para repassar, por exemplo, a contribuição previdenciária patronal para o INSS e assim por diante. Certinho? Seguindo, olha só, o que eu vou tratar aqui, guarde para sempre. Será muito útil no seu dia profissional. Veja, 4. Evolução histórica dos regimes tributários. Olha, antes da Constituição Federal de 88, nós tínhamos 3 regimes tributários. Quais? Lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Paralelamente a isto,
existia uma lei, a chamada Lei Figueiredo, que era da microempresa, mas era aquela história de a microempresa, por ser pequenininha, ali, por volta de 1985 para cá, passou a ser isenta do imposto de renda e do PIS. Era só isso, tá ok? Mas não era um regime tributário, foi um benefício dado à parte, tá ok? Os regimes eram estes aqui, tá bom? Bom, e aí a história é o seguinte, é que esses regimes, como você já viu, que são regimes o quê? Burocráticos, né? Caros, e a pequena empresa, microempresa, tinha aquela história de vai parar para ficar calculando e recolhendo tributo ou vai ter que trabalhar. E aí, com isso, havia uma desobediência civil muito grande. Empresas que não cumpriam porque não tinham condições de cumprir. As normas é que estavam erradas. Então, os constituintes, na Constituição de 88, se sensibilizaram com as pequenas empresas, porque elas existem e geram emprego, né, são importantes na economia. E aí, disse o seguinte, lá no artigo 170, de que tem que haver um tratamento o quê? Favorecido para as empresas de pequeno porte. Quando ele diz empresa de pequeno porte aqui, ele está dizendo empresa de pequeno porte para baixo. Tá certo? Bom, e foi colocado aqui o artigo 179, aí sim, aqui está completo, olha só. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou eliminá-las ou reduzi-las. Assim diz a Constituição. Então, quando ele diz dispensarão, não está dizendo que pode dispensar, ele está dizendo que há que se criar uma lei que diferencie a microempresa e a empresa de pequeno porte, principalmente no campo tributário e previdenciário. Por isto é que, veja a interpretação. Diferenciado quer dizer o quê? É que nós tínhamos uma lei do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Sempre há uma lei tratando do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Beleza? E aí, diferenciar é criar uma outra lei que dê um tratamento o quê? Que simplifique o quê? As obrigações tributárias, previdenciárias, principalmente das micro e pequenas empresas. Então pronto, está na Constituição que tem que haver uma lei para isto. Demorou. Veja, a Constituição é de 88. Somente aqui em 96, para atender o que está na Constituição, é que veio a Lei Complementar 117, que criou o chamado Simples, que muitos apelidavam de Simples Federal, porque era o que dava para fazer. Uma lei complementar, que é uma lei federal, não é isso? Que simplificou, atendendo à Constituição, o que se pôde. O que se pode? Os tributos federais, ó. Então, passa-se a recolher de forma unificada 6 tributos. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal, INSS patronal e IPI. Quer dizer, os 6 tributos federais agora vão ser recolhidos de forma unificada. Aí você diz, mas e o tributo estadual e o municipal? Bom, não havia aí o quê? Um arquitetamento, por assim dizer, na Constituição de poder, nesta lei complementar, já beneficiar também estados e municípios. Teria que mudar a Constituição. Então, o que se podia fazer é um simples só para o tributo federal. Mas, colocar aqui, de forma facultativa, que os estados, DF e municípios podem aderir ao Simples para inclusão do ICMS ou ISS. Então, podem aderir por meio de quê? De convênio. Então, seria necessário o secretário
da Fazenda Estadual, por exemplo, sentar com o secretário da Fazenda, secretário da Receita Federal e fazer um convênio para incluir, por exemplo, o ICMS aqui no Simples. Aí foi um bororô só. Os estados e Distrito Federal, bem como os municípios, não aderiram, a grande maioria não. Alguns aderiram. Então, o DF, por exemplo, criou, por meio de lei própria, o Simples Candango. Quer dizer, para a empresa, não estava desburocratizado, não estava simplificado, porque uma empresa do DF recolheria o quê? Os tributos federais no Simples e o tributo do DF num outro Simples chamado Simples Candango. Quer dizer, dois Simples. E passaram a existir vários Simples aí de outros estados e municípios. Tá ok? Então, não funcionou. Não houve adesão. E a Constituição não estava sendo atendida, até mesmo por falha na Constituição. E aí, por isso, evoluindo aqui, veio a Emenda Constitucional número 42 de 2003, aí sim, foi inserido o parágrafo único no artigo 146, que diz o quê? Agora pode. Como assim? Permitiu instituir um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e municípios por meio de lei complementar. Então, agora está autorizado ao Congresso Nacional aprovar uma lei complementar para que haja recolhimento único dos tributos da esfera da União, Estados e municípios. E depois fazer a partilha. Certo aí? Então, por isso, veio a Lei Complementar 123 de 2006, que revogou a Lei Complementar 117 de 96. Tá ok? Veio resolver esse bororô que eu disse. Tá bom? Como assim? Tá aqui. A Lei Complementar 123 de 2006 criou o Simples Nacional, que na época era apelidada de Super Simples, que incluem não somente os tributos federais, como também o estadual ICMS e o municipal ISS. Assim passamos até o quê? Os 8 tributos que já referimos aqui várias vezes. IRPJ, CSL, COFINS, PIS, Contribuição Previdenciária Patronal, IPI, ICMS e ISS. Tá ok? Então o contribuinte recolhe um só tributo e cabe ao Tesouro Nacional fazer a partilha. Certinho? Aí, um detalhe importante. Em todo esse contexto, tá, ainda existia um probleminha. Quem é menos que microempresa? Como assim? É que lá, por volta ali de 2002, exatamente em 2002, ó, em 2002, veio a Lei Ordinária 10.406, que é o novo Código Civil, certo? E o novo Código Civil está dizendo que o pequeno empresário individual, o menor de todos, por assim dizer. Aí ele já disse assim, ó, pequeno empresário individual é aquela empresa individual, firma individual, né, que tenha receita de até 36 mil. Certinho? E que ela é a única dispensada de uma contabilidade. Olha aqui que eu disse. Veja, que para o Código Civil, toda empresa tem que ter contabilidade no diário, exceto o pequeno empresário individual previsto lá no artigo 966, 970, tá ok? Do Código Civil, tá? Aquela que fatura até 36 mil está dispensada de uma contabilidade. Claro que isso aqui foi
regulamentado. Como? Tá? O PEI, esse pequeno empresário individual aqui, previsto no Código Civil, tá? Foi contemplado aqui pela Lei Complementar 123 de 2006, que diz, olha, o pequeno empresário individual é a microempresa. Eu falei, peraí, mas não é isso que o Código Civil quis dizer. Mas a Lei Complementar está chamando de microempresa. Certo? Bom, depois isso foi consertado. Assim, porque você está vendo que quem está no Simples Nacional, microempresa, empresa de pequeno porte, vai recolher. Não é tão simples assim. Eu até brinco. Eu sempre digo o quê? Que o Simples Nacional é tão simples quanto o belo é belo. Ou seja, outros chamam o Simples Nacional de Complexo Nacional, porque a norma é complexa, não precisa ter dúvida disso. Tá ok? E mais, o recolhimento é com base no faturamento, não é isso? E a partir da Lei Complementar 155, que alterou a Lei 123, você ainda tem que calcular a alíquota efetiva, né? Você ainda tem que calcular o fator R em certos casos. Lembra dessa situação que eu explico lá na aula do curso de Simples Nacional e MEI? Muito bem. Então, veja, resumindo, aí veio a Lei Complementar 128 de 2008, que agora sim melhor regulamentou o PEI, Pequeno Empresário Individual, que o Código Civil está dizendo. Tá? Ele está dizendo ó, que o PEI do Código Civil é o microempreendedor individual, que é menor que microempresa, certo? E incluiu o microempreendedor individual, tá? Caracterizado como quem fatura até R$36 mil, e nessas alturas já alterado aqueles R$36 mil para R$60 mil. E que, com a Lei Complementar 155, né, ampliou para R$81 mil. Certinho? Pronto. Então, finalizando. Ó. A Lei Complementar 128, lá de 2008, disse que o microempresário individual é o pequeno empresário individual do Código Civil, que a partir desse momento de 2008, entrando em vigor em 2009, tá, é de 60 mil. E que a partir de 2018 aumentou para 81 mil. Então, incluiu o MEI no Simples Nacional. Então, dentro do Simples Nacional tem o quê? O Simples do MEI, que se chama o quê? CIMEI. Então, cuidado. CIMEI não é um regime à parte. CIMEI está dentro do Simples Nacional. Porque essa Lei Complementar 128 de 2008, que criou o CIMEI, na verdade, só alterou dispositivos da Lei Complementar, alterou a redação da Lei Complementar 123, incluindo a figura do MEI. Por isso é que quando você está fazendo o meu curso, eu sempre digo o seguinte, quando o MEI estoura o limite da sua receita bruta, ela, né, no ano seguinte, quando ela estoura os 81 mil, em até 20%, em janeiro do ano seguinte, ela já vai automaticamente para microempresa do Simples Nacional. O que eu disse? O MEI, quando estoura no ano o limite de 81 mil hoje, em até 20%, ela continua como MEI até 31 de dezembro, mas em janeiro, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, automaticamente ela está desenquadrada do MEI e está enquadrada automaticamente como microempresa do Simples Nacional, que está no mesmo sistema. Percebeu aí? Tá bom. Então, aqui eu finalizo o histórico de evolução das normas tributárias. Tá ok? Agora, perceba que em tudo isso aqui, a novidade foi o Simples Nacional. Porque o regime do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado continuam. E eu quero, a partir do item 5, tratar exclusivamente
exclusivamente do lucro real, que aí sim também teve uma evolução histórica dessa norma, onde nós temos o lucro real antes do processo de convergência para a contabilidade internacional. Houve o lucro real já no processo de convergência contábil internacional, onde a lei antiga não foi alterada e foi necessário criar um período transitório e ali criando o RTT, Regime Tributário de Transição, e posteriormente veio a Lei 12.973, que entrou em vigor lá no dia 1º de janeiro de 2015, podendo antecipar para 1º de janeiro de 2014, criando o novo regime tributário, que muitos chamam de regime tributário definitivo, certo? Então é isso que eu quero tratar, essa é a parte mais importante deste mini curso e do meu curso de lucro real e do meu curso de especialização ou especialista em lucro real, tá ok? Mas antes de tudo, venha pra cá. Olha só, nós temos o Sistema Simples Nacional, que inclui o MEI. O MEI, quando ele faz a opção, ele passa a estar aqui no Simples Nacional chamado CIMEI. Tá ok? A microempresa e a empresa de pequeno porte, eles só têm diferença na hora de recolher tributo, porque o MEI recolhe valor fixo. Não é isso? 5% do INSS, 5% do salário mínimo de INSS, mais R$ 5,00 de ISS, se for prestador de serviço, e mais R$ 1,00 de ICMS, se for o quê? Vendedor de mercadoria. Certinho? Bom, esse é o MEI. Agora, a microempresa e empresa de pequeno porte passa a ter que recolher o quê? O imposto unificado por meio da sua receita do mês, aplicando uma alíquota efetiva, e quanto maior a receita bruta, maior a contribuição, certo? E aí temos o lucro presumido, que é intermediário entre o simples e o lucro real, que podemos chamar de média empresa, apesar de não estar assim expresso na lei. E o lucro real para grande empresa, e para quem não cumpre nada disso aqui, o lucro arbitrado, de ofício ou voluntariamente. Agora, a lógica constitucional é assim: se você está começando sozinho e fatura até R$ 81 mil de receita bruta, então você começa como microempresário individual. Certinho? Aí você cresceu, se estruturou, já está faturando mais de 81 mil, então, automaticamente o sistema te lança aqui no Simples Nacional Microempresa. Tá ok? Isso se você estourar em até 20%. Se estourar em mais de 20%, você já é excluído. Isso é aquela história longa que existe aqui no nosso curso do Simples Nacional. Tá. Então a ideia é essa: microempresário individual, MEI, 81 mil, cresceu mais, então vai para microempresa até 361 mil, cresceu mais, vai para empresa de pequeno porte, 4.800.000, cresceu mais, vai para lucro presumido, agora receita total de até 78 milhões, e cresceu mais, se tornou uma grande empresa, lucro real, receita total acima de 78 milhões. Agora, não se esqueça que o direito tributário é pró-fisco e não pró-contribuinte. E tem que ser pró-fisco, né? Porque em sendo pró-fisco, o contribuinte só nega, imagine se fosse pró-contribuinte, tá ok? Mas o preceito é pró-fisco, não é assim? Então, eu sempre lembro dessa brincadeira, ó. Na luta de boxe, acompanha essa analogia, existe aqui o peso pesado e o peso leve, não é isso? O peso leve pode desafiar o peso pesado? Pode, afinal de contas, o nariz, a cara é dele. Agora, o peso pesado pode desafiar o peso leve? Não, porque é covardia, certo? Tá bom, a lei tributária funciona exatamente assim. Como assim? Raciocine, quem tem receita, tá, menos de 78 milhões, tá nos chamados regimes com benefícios fiscais. Ela tem um prazo para fazer opção, são opcionais. Agora, o lucro real, que é o regime normal, certinho? Como assim? Se você abre uma empresa, nós contadores sabemos, não é isso? Naquele momento que eletronicamente sai o número do CNPJ, tá certo? Naquele momento, o sistema da Receita Federal joga o contribuinte daquele CNPJ para onde? Para o lucro real. Certinho? Então, repito. Quando abrimos uma empresa
e fazemos inscrição no CNPJ. Naquele momento que sai o número do CNPJ eletronicamente, o sistema da Receita Federal lança aquele contribuinte aonde? No lucro real, que é o regime normal. Aí você diz, espera aí, mas eu sou uma empresa pequenininha, eu não vou faturar nem 360 mil no ano. Falei, opa! Então, você tem benefícios fiscais. Então, faça uma declaração estimando quanto será a sua receita. Se você estima que sua receita não ultrapassará 81 mil, você pode optar pelo simples CIMEI. Agora, você acha que vai faturar acima de 81 mil? Então você pode fazer opção pelo Simples Nacional ME, até 360 mil. Ou você já faz a opção Simples Nacional EPP. Certo aí? Agora, se você acha que fatura acima de 4 milhões e 800 mil no ano, então não opte pelo Simples Nacional e opte pelo lucro presumido. Mas tem um prazo. Tá certo? O MEI, você tem que entrar no portal do empreendedor e fazer a opção pelo microempreendedor individual, já sai o CNPJ, a partir daquele momento você já passa a dever valor fixo e se não recolher vai para a dívida ativa. Tá ok? Se você está parado, você tem que suspender a sua inscrição no MEI, entrar lá no site, do contrário, você vai ficando com a dívida ativa, porque esse valor fixo é obrigatório. É um valor barato? É, mas se você acumula e vai deixando, tá perdido. Tá ok? Agora, a empresa de pequeno porte, tá? Você vai faturando mais do que 81 mil, é empresa de pequeno porte. Agora, o raciocínio é o seguinte, ó. Simples Nacional ME e EPP tem um prazo para optar. Qual é? Você constitui a empresa na junta comercial, aí tem aquele deferimento da inscrição federal no CNPJ, inscrição estadual no ICMS e inscrição municipal no ISS. Tá certo? Inscrição estadual no ICMS e inscrição municipal no ISS depende da atividade. Então, o que diz a lei do Simples Nacional, a lei complementar 123? Diz que se a sua empresa, no processo de sua abertura, né, teve o último deferimento é inscrição estadual ou inscrição municipal. Tá ok? Então, vamos lá que a sua empresa, exemplo, sua empresa presta serviço e comercializa produto de informática. Pronto, você comercializa, é contribuinte do ICMS. Você presta serviço, é contribuinte do ISS. Então pronto, na junta comercial sai a inscrição no CNPJ, tá ok? Em seguida você vai fazer a inscrição estadual no estado, inscrição no ICMS, e depois inscrição municipal no ISS. Seu último deferimento é a inscrição no ISS, tá certo? Aí, após a inscrição no ISS, que é o último deferimento, você tem 30 dias para fazer a opção pelo Simples Nacional. Quer dizer, é opcional, mas tem prazo. E aí, lembre-se, o que nós falamos no direito. No direito, a lei não espera quem dorme. Então, você tem prazo para optar pelo Simples Nacional. E o lucro presumido? Lucro presumido, o seu prazo é recolher o primeiro imposto de renda. Como o lucro presumido é trimestral, então você tem janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Tá ok? E se a empresa foi constituída em janeiro, ou fevereiro, ou março, tem até 30 de abril para optar pelo lucro presumido, recolhendo o DAF do Código do Imposto de Renda do Lucro Presumido. Quer dizer, tem prazo, tá vendo aí? Agora, se você não fez nenhuma dessas opções, você está lá no lucro real. Então, raciocínio, digamos que você tem um barzinho pequenininho, lá de esquina, tá ok? O contador abriu sua empresa e não fez nenhuma opção pelo Simples Nacional nem lucro presumido. E você nunca pagou nada. Eu te pergunto, que tipo de notificação a Receita Federal vai te enviar no momento futuro aí? Ele vai te notificar dizendo, né, contribuinte, você tem CNPJ. E até agora você não recolheu nada. Pronto, eu vou te dar um prazo para você prestar conta fazendo a sua declaração pelo lucro real, que hoje é a ECF. Você tem que entregar a ECF dos últimos 5 anos, tá certo? Que é o período prescricional. E a ECD, porque quem está no lucro real tem que apresentar o SPED contábil. E se você não apresenta nesse prazo tempestivo, vai receber um arbitramento tributário. Aí você diz, mas eu sou um barzinho, pequenininho. Por que vou fazer pelo lucro real? Porque você não optou no prazo tempestivo o direito à opção pelo Simples Nacional, ou MEI, ou lucro presumido.
Certo aí? Bom, para finalizar, vamos lá. Digamos que você faturou no ano anterior, tá? 80 mil reais. Quais são as possibilidades que você tem? Você pode se inscrever no CIMEI, ou no Simples Nacional ME, ou no Simples Nacional EPP, ou no lucro presumido. Ou então, você tem um CNPJ, abriu um CNPJ que não seja CIMEI, você está no lucro real. Tá ok? Você faturou no ano anterior 300 mil. Não dá para fazer o CIMEI, mas pode optar o Simples Nacional ME, EPP ou lucro presumido, ou ficar lá no lucro real. Você faturou no ano anterior 10 milhões. Então você não pode optar pelo Simples Nacional, mas pode optar pelo lucro presumido, ou ficar no lucro real. Esse é o raciocínio. Certinho? Então não perca esse raciocínio. Pronto. Aqui eu nivelei o público. Você está nivelado com as pessoas que conhecem a legislação tributária e agora está preparado para adentrar no universo do lucro real, que é o próximo item.